Graças a paz, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Estamos aqui nesse canal mais uma vez para a gente trocar uma ideia sobre a palavra do Senhor, mais um Praticando a Palavra podcast, né? Esse formato que eu elaborei aí para a gente conseguir tirar a teoria do texto bíblico e colocar no dia a dia da nossa vida, na praticidade. O que Jesus quer dizer, o que a palavra está querendo dizer, o que ela nos instrui, como que a gente consegue tirar isso do campo das ideias e trazer de fato para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, né? Então acho que isso é muito interessante e eu vou fazer isso aqui no formato de podcast para ficar uma coisa mais despojada, mais fluida, sem muita roteirização, para a gente fluir junto, para ser realmente um bate-papo, beleza? Isso aqui também é um plano para o futuro, eu pretendo de fato trazer alguns convidados, algumas pessoas aí para, enfim, a gente desfrutar dessas revelações que o Senhor às vezes não entrega para mim, não entrega para você, mas entrega para outros. Esse tempo de mesa, esse tempo de troca, eu tenho certeza que vai ser muito rico, a gente vai ser muito edificado com os testemunhos de tantas pessoas aí que eu já tenho em mente aqui para trazer, mas por enquanto eu ainda não tenho essa total estrutura, mas o que o Senhor falou para mim é o que você tem nas mãos, né? Então, enquanto a gente ainda não tem a estrutura que precisa, a gente faz com o que tem, com aquilo que a gente tem nas mãos. Então vamos lá, cara. Mais um Praticando a Palavra podcast. A gente vai falar sobre o texto de Lucas 19, cara. A partir do versículo 1, eu vou ler alguns versículos aqui, talvez não todos, talvez todos, não sei. Vamos ver o que o Espírito Santo nos guia a fazer aqui hoje. Mas basicamente vai contar da história de Jesus e Zaqueu, tá? A história de Jesus e Zaqueu, cara, ela é cheia de riquezas, ela é cheia de preciosidade, de coisas interessantes, assim. Como que o Senhor, ele tem a capacidade de transformar vidas, né? Como que ele tem a capacidade de fazer coisas que parecem impossíveis. E eu já vou te dizer o porquê que isso parece impossível, né? Já vou te dar esse spoiler aqui logo de cara. Porque assim, acredito eu, né? Eu não vou dizer, não vou colocar palavras na boca de Deus, mas acredito eu com muita firmeza, com muita veemência, que o Senhor tenha inspirado Lucas a escrever essas histórias na sequência, justamente para mostrar que para ele, de fato, nada é impossível. A gente está falando aqui de Lucas capítulo 19, mas se a gente voltar em Lucas capítulo 18, a gente vai ver a história do jovem rico, que você talvez do outro lado já conheça muito bem, né? Talvez você não conheça, então eu vou te dar uma pincelada aqui do que seria. Tem um jovem lá que ele é rico, ele tem muitos bens, ele tinha muita grana, e ele encontra com Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele pergunta: Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus dá um checklist para ele ali, baseado na lei mosaica, baseado nos 10 mandamentos. E ele fala para Jesus: eu tenho cumprido tudo isso daí desde a minha infância. E Jesus vai dizer para ele assim: cara, beleza, então o que te falta é o seguinte, é vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir. E a palavra vai dizer que a história termina mal para esse cara, porque ele fica muito ofendido com aquilo que Jesus fala para ele, porque ele tinha muitas riquezas, o texto deixa isso bem claro, ele tinha muitas riquezas, por isso ele ficou ofendido. E ele saiu dali cabisbaixo, saiu dali desapontado e não seguiu Jesus. Ou seja, ele não fez aquilo que Jesus lhe tinha dito para dizer, lhe tinha dito para fazer. E essa história é muito interessante porque, cara, a gente consegue inferir dela com muita clareza, a gente consegue fazer uma interpretação muito simples e entender que o que de fato roubava o coração daquele rapaz eram as riquezas, tá? Ele estava preso nas riquezas terrenas, naquilo que ele tinha nessa era. E é algo que também nos prende aqui. Então Jesus não só está dando uma lição nesse jovem, mas também está deixando uma lição para nós. Só que o que nos chama a atenção aqui é que a história dele não acaba como a história de Zaqueu. Já te dando um spoiler do final da história de Zaqueu, a história de Zaqueu acaba bem, diferente da história do jovem rico. Só que na história do jovem rico, Jesus vai fazer uma comparação, um paralelo. Algumas pessoas dizem até que ele contou uma piada ali, né? Fazem até essa conjectura dizendo que ele contou uma piada ali, dizendo que era mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha, passar por um buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, né? Então, é muito mais possível acontecer uma coisa impossível, né? Que é um camelo passar por um buraco de agulha, a gente sabe que isso é algo impossível, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, olha a hipérbole que Jesus conta aqui para dizer, cara, o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E a gente entende isso com muita facilidade, porque se por um lado as riquezas facilitam a nossa vida, elas também nos colocam no lugar de letargia, né? Você consegue conquistar tudo na força do seu braço. Você tem tudo de que você precisa, ou pelo menos quase tudo, né? Porque a gente sabe que se, por exemplo, você é acometido de uma enfermidade ou alguma coisa nesse sentido, não há dinheiro no mundo que possa pagar determinadas curas. Tem doenças que são incuráveis. O dinheiro ele pode comprar quase tudo. Mas tem muita subjetividade e abstratividade na vida que o dinheiro não consegue comprar. Mas o rico, geralmente, ele tem essa visão materialista da coisa. O rico dificilmente vai experimentar o sofrimento da mesma forma que o pobre experimenta. Existe uma brincadeira que a galera faz, que talvez você também já tenha ouvido por aí, quando você tá triste, né, que o pessoal fala assim, cara, eu queria ter dinheiro, porque deve ser muito mais fácil ficar rico em Paris ou nas Maldivas do que ficar rico onde eu moro, do que ficar rico tendo que acordar cedo para ir trabalhar, como CLT, pegar ônibus lotado, ficar 2 horas no trânsito, correr risco de ser assaltado, disso, daquilo, outro, né? Então, assim, existe essa brincadeira, né? Que o rico, ele, até para ficar triste é diferente. Ele consegue comprar a sua felicidade porque ele tem mais acesso ao entretenimento.
Mas se por um lado ele tem acesso a muito entretenimento, isso também leva ele a uma vida letárgica, a uma vida distraída. Então não quer dizer que ele seja feliz, só quer dizer que ele está distraído. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente isso, que o dinheiro, ele compra a sua distração, né? Ele te deixa distraído, ele te deixa letárgico. Por isso que é difícil, né? É muito mais fácil o pobre que não tem nada e que passa por um sofrimento se aproximar de Deus, porque ele quer uma esperança, ele quer um jeito de sair daquilo ali, né? É o famoso crentez dizendo pra gente, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor, né? Na grande maioria das vezes, nós vamos pela dor. Inclusive os ricos, né? Inclusive os ricos, quando vão ao Senhor, eles geralmente vão pela dor. É quando eles se deparam com um diagnóstico, que às vezes a grana deles não consegue comprar a cura, eles vão se aproximar de Deus. Mas para o pobre isso se intensifica muito mais, porque a gente tem muita mais suscetibilidade a muitas outras dores da vida, como por exemplo a própria falta de grana que a gente precisa, infelizmente, para viver nessa era. E aqui é interessante que logo depois que Jesus faz esse paralelo do camelo com o rico e tudo mais, mostrando esse cenário hipotético que ele monta ali, de ser impossível o rico entrar no reino dos céus, um dos discípulos vai perguntar para ele assim, Senhor, então quem pode ser salvo? E ele vai responder para o discípulo, cara, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é. Então aqui, eu acredito muito, cara, que aqui já começa a história de Zaqueu, tá? Na história do jovem rico já começa a história de Zaqueu. Você vai entender por quê? Porque eu acho que uma história meio que aponta pra outra. Eu acredito de verdade, cara, que a história de Zaqueu tá colocada no texto de Lucas, nessa disposição, logo após a história do jovem rico, capítulo após a história do jovem rico, justamente para mostrar, para fazer essa ilustração do que Jesus estava falando pro discípulo, que não é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Então, primeiro Jesus diz, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha. Algo impossível. É uma hipérbole, não tem como um camelo passar por um buraco de uma agulha. É uma coisa impossível, mas ele está dizendo também que, cara, aquilo que é impossível pra gente, aquilo que não faz sentido na nossa cabeça, um camelo passar por um buraco de uma agulha, é possível para Deus. Se Deus quiser, até um camelo passa por um buraco de uma agulha. Quem dirá um rico ser salvo? Deus pode salvar um rico. E ele mostra isso na história de Zaqueu, que a história de Zaqueu acaba bem. Então a história de Zaqueu, pra mim, já começa lá na história do jovem rico, saca? Então isso aqui já é um ponto muito interessante pra gente, né? Deus já mostra que as impossibilidades não são um problema pra ele, são um problema pra nós, mas pra ele não. Pra ele nada de fato é impossível, tudo é uma possibilidade pra Deus, cara. Tudo tá no campo das ideias da possibilidade pra Deus, cara. De fato, assim, aquilo que a gente desacredita e fala, cara, isso aqui não tem como acontecer. Isso aqui é absurdamente, absolutamente improvável que aconteça, cara. Dentro do campo de possibilidade de Deus, dentro do campo de probabilidade de Deus, existe, ainda que remota, a chance de acontecer. E ele mostra isso pra gente em vários momentos da Bíblia, e aqui eu tô mostrando um deles, tá? E pra mim aqui começa a história de Zaqueu. Então, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, Jesus vai dizer assim, ó. A palavra vai dizer assim, né? Jesus vai dizer. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Então vai pegando esses pequenos detalhes aqui, ó. Ele não conseguia olhar por cima da multidão porque ele era baixo demais. Era um homem de pequena estatura, ele não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Uma figueira brava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima. Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Cara, então aqui o texto já começa nos mostrando quem era Zaqueu, né? Zaqueu era um cara considerado pelos judeus a escória da sociedade judaica. Assim como Mateus, que também era um cobrador de impostos, cara, esse cara era um traidor do seu próprio povo, porque ele trabalhava para os inimigos. Trabalhava para os inimigos contra o seu próprio povo, ou seja, extorquindo o seu próprio povo. Então esse cara, ele era tido como um pecador, um dos piores pecadores que tinham naquela época ali, né, junto das prostitutas. Tanto que quando Jesus quer fazer esse paralelo radical de quem vai herdar o reino dos céus, geralmente ele vai usar as prostitutas e os cobradores de impostos, porque eles eram aqueles que pelos judeus eram considerados a escória espiritual, aqueles que não tinham a menor chance de entrar no reino de Deus. Só que Jesus está contradizendo isso aqui com todas essas passagens que a gente está lendo, né, ao longo desses estudos. E o que eu acho interessante aqui, cara, é essa alegoria de ele era baixo, mas queria olhar por cima, depois ele sobe e olha para baixo, e Jesus olha para cima e manda ele descer. Cara, olha o tanto de sobe, desce, sobe, olha para cima, olha para baixo, sobe, desce, sobe. E talvez você olhe para isso aqui e você fale assim, cara, isso tá aí porque tá aí.
Só que, cara, a palavra de Deus, vai por mim, querido. Se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, talvez você esteja começando agora, você esteja lendo por ler, você esteja lendo, sei lá, para cumprir uma tabela, porque alguém disse para você que você tem que ler a Bíblia toda em um ano, você tem que ler a Bíblia toda em 2 anos, ou menos disso, né? 6 meses, 3 meses. Você tem que fazer um plano e você tá ali obcecado, passando folha, passando folha. Eu te aconselho a parar, a refletir e a ler com diligência, porque talvez você esteja perdendo detalhes que vai mudar a sua forma de ler a Bíblia. Talvez você ainda não tenha criado esse prazer pela leitura bíblica porque você tem feito como uma rotina. Você tem feito de forma pragmática. Eu tenho que fazer. É uma obrigação. A partir do momento que você parar e falar assim, cara, eu vou ler e vou prestar atenção. Mesmo que você gaste meses num só versículo, cara, tenta ler e entender o que aquele versículo está dizendo. E a partir desse momento, o Espírito Santo, que é o tradutor da palavra, né, aquele que coloca a inspiração em nós para que a gente consiga entender aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele quer aplicar na nossa vida através daquele texto, cara, ele vai revelar coisas para você que, meu irmão, vou te contar. Nada na Bíblia está na Bíblia à toa. Nada na Bíblia está na Bíblia por acaso. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender aqui, beleza? Então, essas formas de Jesus lidar ali com o texto de Zaqueu estão aqui por um motivo, beleza? E a gente já vai começar a entender. Vamos lá. A gente vai ver na história de Zaqueu que a primeira coisa que mostra que Zaqueu se arrepende... Vamos começar pelo final aqui? Vou começar pelo final, tá? Vai dizer que no 8, no versículo 8 de Lucas 19, vai dizer assim, ó, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse... Jesus já estava na casa dele jantando, né? Comendo ali, fazendo a refeição. Ele se levantou e disse assim, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Ele vai dizer, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Esse aqui é o arrependimento de Zaqueu. E aí Jesus vai dizer para ele assim, cara, bem-aventurado és tu, porque hoje a salvação chegou nessa casa. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Só que me chama a atenção que ele fala, hoje eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. Isso mostra que, muito provavelmente, a gente consegue fazer essa inferência, uma conjectura do texto, que se ele disse que hoje ele daria metade do que ele tinha aos pobres, significa que provavelmente ele não era um homem que costumava fazer caridade. Ele não costumava olhar para aqueles que tinham menos do que ele. Tá? E outra coisa que ele fala aqui que é interessante é, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então ele está dizendo, eu vou abandonar aquilo que eu faço. E se eu explorei alguém, o que muito provavelmente ele fez, porque o Império Romano era um império explorador, né? E ele, por ser uma pessoa que, sabendo disso, resolve trabalhar para um império que é o oposto daquilo que o povo dele acredita, muito provavelmente ele era um cara ganancioso. Então tudo nos leva a crer que Zaqueu, antes desse encontro com Jesus, antes dele ser impelido por essa vontade de se encontrar com Jesus, porque ele foi impelido a isso, né? O Senhor gerou algo dentro do coração de Zaqueu para que ele fosse ao encontro de Jesus. Tanto que ele queria tanto ver que ele se humilhou. Ele se humilhou para fazer isso, né? Tantas outras pessoas que estavam ali, talvez muitas de baixa estatura também, que eram menores do que outras e que não conseguiam ver Jesus passando, lembrando que Jesus era sempre perseguido, seguido por multidões que queriam ver os milagres que ele fazia. Talvez Zaqueu foi o único que teve a ideia de subir numa árvore. E aquilo para um cobrador de impostos, uma pessoa de posse, um cara que tinha dinheiro, com vestes que provavelmente eram feitas de linho fino, roupas caras, tecido bom, subir numa árvore, isso era motivo de humilhação. Talvez a gente olhe para Zaqueu subindo, a gente fala assim, ele está se exaltando, mas na verdade a gente vai ver no texto que ele está subindo para se humilhar. Zaqueu muito provavelmente era um cara que tinha o costume de ser altivo. Era um cara que não via os pobres. A gente consegue inferir isso aqui do texto. Porque ele está dizendo, hoje eu vou dar, hoje, a partir do momento em que eu tive um encontro contigo e me arrependi. Agora que eu tive uma metanoia, eu entendo, eu tenho que ajudar os meus semelhantes, eu tenho que ajudar o meu próximo, eu tenho que ajudar os menos favorecidos. Mas antes disso, provavelmente ele não fazia. Então ele devia ser um cara que, por mais que tivesse uma estatura baixa, ele aprendeu a olhar com olhos altivos. E o que quer dizer a palavra altiva? Significa manter os olhos mais altos. É basicamente isso, tá? A tipologia da palavra não é exatamente essa, mas altivez vem disso, vem de olhos altivos, ou seja, você está sempre olhando para o alto, nariz empinado, sabe? Você é sempre maior do que todo mundo, você nunca olha de igual para igual. Sabe quando você fala assim, fulano tem o nariz empinado? Você já ouviu esse termo? Caramba, fulano tem o nariz empinado, pessoa metida, né? O que significa? Uma pessoa que olha sempre para cima. Ela nunca olha no olho, ela nunca olha para o seu semelhante, ela nunca olha para os seus iguais. Ou nunca olha para baixo, para os menos favorecidos. São aqueles que estão caídos, aqueles que precisam que a mão seja estendida. Então Zaqueu poderia ser esse tipo de pessoa. Eu não vou dizer que com certeza ele era, mas com o que a gente consegue inferir do texto aqui,
Provavelmente Zaqueu era esse tipo de pessoa. Esse cara altivo, esse cara arrogante, esse cara que talvez se achava melhor do que os outros, esse cara que extorquia pessoas, esse cara que não teve o menor problema de trair o seu povo para tirar vantagem para si próprio, para tirar benefício daquilo que o Império Romano poderia oferecê-lo, independente se ele tinha que estar lesando os seus iguais, o povo judeu, os menos favorecidos, os mais pobres. Então Jesus faz com que esse cara se coloque num lugar onde ele não conseguia enxergar por cima de ninguém, onde os olhos altivos dele não tinham poder nenhum. Porque a palavra vai dizer que por ter baixa estatura e ter uma grande multidão na sua frente, por mais que ele tentasse colocar os olhos por cima das pessoas, os olhos dele não conseguiam ir além da multidão. Então esse era um cara que muito provavelmente, sentado ali na mesa da coletoria, onde ele trabalhava colhendo os impostos, ele devia olhar as pessoas de cima a baixo, devia fazer julgamentos e dizer, esse daí é menos do que eu, esse daí é menor do que eu, esse daí sabe menos do que eu, tem menos do que eu, faz menos do que eu. E Jesus coloca ele numa posição onde ele queria muito alcançar algo, mas para alcançar algo ele tinha que se humilhar. Ele tinha que fazer algo que outras pessoas não estavam fazendo. Ele tinha que sair do seu pedestal de arrogância e subir numa árvore. Mas dessa vez não para se engrandecer. Ele não está subindo para ficar mais alto que os outros. Ele está subindo, sabe para quê? Para olhar para baixo. Talvez pela primeira vez Zaqueu precisou olhar para baixo. Pela primeira vez Zaqueu olhou para baixo. Talvez em toda a sua vida ele tenha olhado para cima, porque seus olhos eram altivos e arrogantes. Seus olhos eram prepotentes, ele se achava melhor do que os outros, mas dessa vez ele subiu, mas subiu para olhar para baixo. E só olhando para baixo foi que ele conseguiu enxergar Jesus. E não para por aí, querido. A coisa fica mais linda ainda, fica melhor ainda, porque Jesus é muito didático. Vai dizer que ele subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. E quando Jesus chegou ali, Jesus olhou para cima. Cara, olha o que esse texto consegue dizer pra gente, com tão poucos detalhes, né? Detalhes quer dizer, tão poucos não, né? Muitos detalhes, mas detalhes tão simples que às vezes a gente deixa passar batido. Enquanto você tem um cara que se achava melhor do que o seu povo, ao ponto de se unir aos inimigos para tirar vantagem própria, e você tem esse cara agora subindo num lugar para se humilhar, para olhar para baixo, para olhar para algo que ele queria mais do que tudo, que era Jesus, você tem Jesus chegando nesse lugar e olhando para cima. Então o que Jesus está dizendo com essa didática de olhar para cima é, cara, você encontrou alguém que é maior do que você. Ah, querido, não sei se você está entendendo isso aqui, cara. Você encontrou alguém que é maior do que você. Talvez Zaqueu tivesse a vida dele inteira olhando por cima das pessoas e dizendo assim, por mais que eu tenha uma baixa estatura física, eu sou maior do que você porque eu sou mais rico, eu sou mais poderoso, eu tenho mais influência, eu estou junto do Império Romano, eu tenho mais vantagens, eu tenho mais acesso. Eu consigo fazer coisas que você não consegue porque eu tenho mais dinheiro e meu dinheiro me dá mais privilégios. Eu sou maior do que você, eu sou maior do que todo mundo, eu sou maior do que todos os judeus. Só que Jesus, quando chega naquele lugar e o faz subir numa árvore para olhar para baixo, e o próprio Jesus olha para cima, Jesus diz para ele assim, ei, reconheça o meu senhorio, porque agora você conheceu alguém que é maior do que você. É por isso que Jesus olha para cima. E Jesus não olha para cima porque Jesus é altivo, Jesus olha para cima porque ele é o rei. Jesus não está olhando para cima porque ele é arrogante, ele está olhando para cima porque ele é o que é. Não tem como ele deixar de ser quem ele é a majestade, ele é soberano, ele é o próprio Deus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é a palavra, não tem como ele deixar de ser o que é. Então quando ele olha para cima, didaticamente, o que ele está querendo dizer para Zaqueu é agora você encontrou alguém que é maior. E você tem que se submeter a isso. E cara, Zaqueu faz diferente do jovem rico. O jovem rico poderia ter olhado para baixo. O jovem rico poderia ter pelo menos... Talvez Jesus não quisesse nem que ele vendesse seus bens. Você nota aqui que Jesus em momento nenhum chegou para... Zaqueu era um homem rico, cara. Jesus poderia ter olhado para Zaqueu, olhado para o alto e ter dito para Zaqueu, Zaqueu, desça daí, venda seus bens, dê aos pobres e me siga. Ele poderia ter feito o mesmo convite que ele fez para o jovem rico, mas ele não fez. Ele só disse para Zaqueu, Zaqueu, desça daí. E venha, porque eu quero me hospedar na sua casa. Por que a abordagem foi diferente se ambos eram ricos? A diferença aqui está no coração. O coração do jovem rico estava preso às riquezas, e Jesus sabia disso. O coração de Zaqueu já era de Jesus, e Jesus sabia disso. Então é por isso que Jesus não precisou mandar ele fazer uma coisa que era óbvia, porque Jesus falou assim, se eu mandar ele fazer, ele faz. O jovem rico não, Jesus sabia que ele não faria. Talvez se o jovem rico tivesse esse posicionamento de olhar para Jesus e dizer assim, tudo bem, mestre, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando. E andar contigo é mais importante para mim.
Talvez Jesus tivesse dito para ele assim: meu filho, não precisa, eu só estava testando seu coração, você pode manter as suas riquezas. Ajude aos pobres, ajude aos seus semelhantes, faça o que tem que fazer e me siga. Você não precisa vender as suas riquezas. Porque, cara, se vender suas riquezas fosse uma condição para seguir Jesus, as mulheres que mantinham o ministério de Jesus, que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os evangelhos vão dizer que Jesus era mantido por mulheres. Mulheres ricas, mulheres da alta sociedade. Mulheres que tinham posse. Essas mulheres mantinham o ministério de Jesus. Essas mulheres sustentavam Jesus. A palavra vai dizer isso. Então, se ter dinheiro fosse requisito para não seguir Jesus, se você tivesse que vender tudo que tinha para seguir Jesus, se isso fosse um requisito crucial, essas mulheres não poderiam ser seguidoras de Jesus. Elas não eram discípulas. Quer dizer, eram discípulas porque aprendiam dele, né? A palavra discípulo é aquele que segue. Então, elas não, de certa forma, elas eram. Elas não foram apóstolas, porque elas não foram enviadas. Mas aqueles que seguiam a Jesus, sentavam aos seus pés e aprendiam dele, faziam aquilo que ele mandava, não deixavam de ser, de certa forma, discípulos. E essas mulheres caminhavam, andavam, seguiam Jesus, tinham com ele, aprendiam dele, ouviam ele falar, obedeciam suas palavras e mantinham suas riquezas. Por quê? Porque a riqueza delas não tomava o coração delas de Cristo. Então você vê que são duas pessoas com o mesmo contexto de vida, com contexto de vida semelhante, ou seja, a riqueza, mas com abordagens diferentes. Porque Jesus é pessoal, cara. Ele vai agir comigo e com você de forma diferente, porque aquilo que eu preciso é uma coisa, aquilo que você precisa é outra. E é assim que ele age, é assim que ele age através de nós, é assim que ele age nas nossas vidas. E esse texto, para mim, aqui mostra isso, ele é muito didático. Então, talvez se o jovem rico tivesse tido o posicionamento de Zaqueu, de, cara, eu... Então, olha a diferença aqui, cara. O jovem rico, Jesus precisou pedir, mas Zaqueu não. Jesus não precisou falar nada. Ele mesmo levantou e disse: Senhor, eu vou dividir o que eu tenho com os pobres. E se eu lesei alguém, se eu extorqui alguém, se eu me aproveitei de alguém, Jesus, eu vou dar 4 vezes mais. Porque o dinheiro não me prende mais. O dinheiro não é mais o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E Jesus vai dizer: desça. Desça, Zaqueu. E mesmo Zaqueu estando no alto, ele já tinha descido. Aqui dentro, ele já tinha descido. Ah, querido, o que falta para nós descermos aqui dentro? O que falta para nós descermos aqui dentro? Você entende a praticidade dessa palavra? Você entende como que Jesus é didático e até terapêutico, cara? Você entende que Jesus, em cada detalhe, em cada figuração de coisa que ele faz, cada atitude que ele toma, cada palavra que ele libera, tem um detalhe que está restaurando algo dentro de alguém. Tem um detalhe que está restaurando algo dentro de nós. Você entende? Que cada pequeneza, cada minuciosidade das coisas que Jesus pratica na nossa vida, as palavras que ele faz saltar aos nossos olhos, tem uma aplicabilidade profunda dentro de nós que está acessando algo que às vezes nós mesmos desconheçamos. E ele faz isso com Zaqueu, cara. Então é uma série de... Zaqueu subiu e olhou para baixo, Jesus chegou e olhou para cima, depois falou para que ele descesse. Caramba, você fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas tudo tem um motivo. Jesus está querendo colocar Zaqueu no lugar dele e se colocar no lugar que Jesus sempre deveria ter estado, no coração de Zaqueu. E Zaqueu entende isso, cara, e glória a Deus por ele. Glória a Deus pela vida dele. Que nós, a exemplo de Zaqueu, cara, não fiquemos presos a nada, sabe? Aqui a gente está falando de um podcast que eu criei, uma idealização de um podcast, uma ideia aqui, uma coisa mais fluida, para a gente conseguir praticar a palavra. E, Glaucio, como que a gente pratica isso daqui? Eu acredito que eu não precisava nem te explicar, né? Porque já é tudo muito prático aqui, né? A palavra já tá dando tudo muito mastigado pra gente, mas que a gente não fique preso a nada, cara. Que a gente não fique preso a coisas que talvez tomem o lugar de Deus em nós, que nos torne idólatras. Idólatras de bens materiais, de fisicalidades, de relacionamentos, de coisas dessa era que são passageiras, perecíveis. Que é o exemplo de Zaqueu, quando o Senhor mandar a gente descer, que a gente desça. Se a gente tiver que olhar pra baixo, que a gente olhe. E que a gente entenda que, cara, se alguém tem que olhar para cima, se alguém tem que ter olhos acima de nós, esse alguém tem que ser Jesus, porque Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Cara, a palavra vai dizer que naquele grande dia alguns dirão a Jesus: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, maldito. Significa que Jesus de fato não conhece as pessoas? E aqui a palavra que é usada no grego, né, esse conhecer, não é o conhecer de tomar consciência de quem é alguém. Não é no sentido de eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Não, é no sentido de intimidade. É o mesmo conhecer que está lá em Gênesis, quando Isaac conhece Rebeca, quando Isaac coabita com ela. Quando ele tem relação sexual, é isso que eu estou querendo dizer.
É esse mesmo conhecer que é usado lá, tem o mesmo sentido no grego aqui, quando Jesus fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então o que Jesus está querendo dizer é, apartai-vos de mim, eu nunca tive intimidade com vocês. Como que vocês estão me chamando de Senhor? Como que eu sou Senhor das suas vidas se vocês nunca me obedeceram? Como que nós podemos chamar Jesus de Senhor se nós não obedecemos, se nós não fazemos aquilo que Ele manda? Como que a gente pode dizer o Senhor isso, o Senhor aquilo, o Senhor é grande, o Senhor... Pré-requisito para que alguém seja Senhor sobre nós é que Ele nos dê ordens e nós obedeçamos. Sabe? O Senhor tem o controle do servo, não o contrário. Então aqui Jesus ensinou isso a Zaqueu. E Zaqueu, cara, teve um coração ensinável. Então que nós também possamos ter esse coração ensinável, sabe? Que nós também possamos aprender com Zaqueu, cara. E possamos praticar isso aqui que Zaqueu praticou. Se a gente tem olhado por cima de alguém, se sentido melhor do que alguém, tem feito coisas que têm lesado pessoas, cara, voltemos atrás. Se temos prendido os nossos corações em coisas que não eram para estar presos, em falta de perdão, em mágoas, em discussões, em fofocas, dissensões, imoralidade sexual, avareza, ganância, seja lá o que for, cara, aquilo que está te prendendo, ei, é tempo de descer, é tempo de olhar para baixo, é tempo de reconhecer o senhorio de Cristo, é tempo de experimentar uma metanoia, o reino de Deus está na nossa frente. E é assim que nós praticamos essa palavra aqui de Zaqueu. E eu termino da mesma forma que eu comecei, cara. Para Deus nada é impossível, querido. Como eu disse para você, a disposição desse texto aqui em Lucas, eu de verdade acredito que não seja à toa, é estratégico. Porque Jesus fala algo em Lucas 18 e esse algo se cumpre em Lucas 19 com Zaqueu. No capítulo seguinte, Jesus mostra que para Deus de fato nada é impossível. Nada é impossível. Ele salva quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Ele faz o que quer, quando Ele quer, como Ele quer. Tudo é uma possibilidade para Deus. Então, se por um lado um jovem rico não pôde ser salvo porque foi ganancioso demais, não quis abrir mão do seu Deus, do seu ídolo, que era o dinheiro, que eram as riquezas, por outro lado a gente encontra um homem que Jesus nem precisou pedir. Ele nem precisou pedir. E mais interessante dessa história do jovem rico é que Jesus já estava projetando aquilo que ele iria fazer por nós quando ele diz para o seu discípulo, né? Tem um texto do Evangelho que vai dizer que foi Pedro que fez essa pergunta. O que nós podemos fazer para ser salvo? E quando Jesus dá essa resposta que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, ele já está projetando aquilo que Deus faria. Através do martírio de Cristo. Através do seu próprio martírio, né? De Jesus. Porque ele está dizendo para nós, independente de ricos ou pobres, para vocês era impossível ser libertos do pecado. Para vocês era impossível fazer o que eu vou fazer. Para vocês era impossível, mas para Deus nada é. Ele sempre acha um jeito. E se o jeito é entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aí ele fará. Porque ele faz o que quer, como quer e quando quer. Eu espero que essa palavra tenha sido revelação para sua vida, querido. Eu espero de verdade que ela tenha edificado seu coração. Que você consiga tirar isso aqui da teoria do texto e colocar na praticidade do seu dia a dia. Que você consiga praticar a palavra. Como eu sempre digo, a palavra fechada ela não tem poder nenhum. A palavra aberta tem poder parcial. A palavra lida tem um grande poder. Mas a palavra praticada é transformadora. Transformadora. Acredite nisso. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo. Nesse cardzinho, vai aparecer aqui. Acho que eu vou botar do lado de cá, né? Porque aqui o pedestal tá aqui, vai ficar meio estranho. Acho que eu vou botar aqui, ó. Vai aparecer um cardzinho. Te explicando o que você tem que fazer. Embaixo aqui da tela vai ter um botãozinho chamado Inscreva-se. É só você clicar ali. Se você estiver na televisão, é só você apertar o botão OK da sua televisão aí. Procurar para um dos dois lados. Vai aparecer minha carinha ali, que é a foto do canal. Vai estar Inscreva-se. É só você colocar setinha pro lado na sua televisão aí, clicar em Inscreva-se, você vai conseguir se inscrever. Ativa as notificações, você faz isso clicando naquele sininho. Aparece um sininho aí embaixo. Só você clicar nele, ativa as notificações. Isso é importante porque toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado. Vai chegar uma notificação aí no seu celular, na sua televisão, no seu YouTube, no seu computador, não sei onde você assiste. E aí você não vai perder nada daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Além disso, cara, todas essas ações aí, deixem comentários, curtam, sabe? Se alguma coisa tocou você, cara, não deixa de comentar não.
Porque isso não é só importante para você expor, externar e talvez profetizar sobre a sua própria vida ou compartilhar e edificar outros irmãos, mas também é importante para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outros, né? E ele vai entregar para outras pessoas, vai entregar para mais gente, cara. E aí você vai me ajudar aqui nesse canal, né? Me ajudar de forma prática, porque, cara, isso aqui realmente dá muito trabalho para fazer, realmente, assim. Como eu disse, eu tô nesse formato aqui meio poluído ainda, né? Meio desestruturado em relação ao cenário, porque ficou mais prático de gravar assim, eu só sento aqui, ligo as coisas e começo a gravar, mas ainda assim ainda dá muito trabalho, né? Pré-produção, gravação, pós-produção, às vezes eu regravo várias vezes o mesmo vídeo, às vezes a câmera descarrega no meio do caminho, então assim, de forma prática, pô, me ajuda aí, cara. Me ajuda a seguir perseverante aí, tá? Eu tenho uma palavra do Senhor para fazer isso daqui, né? Independente se o canal crescer ou não, eu vou continuar fazendo, mas eu queria muito, né, que as coisas acontecessem também, que desse frutos, sabe? Que pudesse tocar mais pessoas e que a gente pudesse juntos praticar o ID, né? Que é a grande comissão de Cristo, o último ordenamento que ele deixou pra gente antes de ser assunto aos céus, né? Que é ir por toda parte, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. Então vamos fazer isso aí, cara. Você faz isso talvez através desse canal, talvez você não tenha aí o dom do Senhor, o talento que o Senhor tenha te entregado para pregar em plataformas, né? Você não consiga evangelizar de forma direta, mas às vezes compartilhando um vídeo, né? Pegando esse vídeo aqui, mandando para alguém, num grupo de WhatsApp, alguma coisa, você já está fazendo sua parte. Já está evangelizando alguém e quem sabe, né, a gente não possa ganhar uma estrelinha na nossa coroa juntos, porque a gente trabalhou em parceria. Vamos nessa? Então é isso, queridos. No mais, um beijo grande no seu coração, que o Senhor te abençoe, você, sua casa, sua família, seus planos, segundo a vontade dele, porque a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. No mais é isso, beijo no seu coração e não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais, tchau, tchau.